aqui mais uma vez começando o dia, a caminho do trabalho. Eu vim aqui hoje compartilhar sobre o tema do respeito ao descanso. Eu ontem acordei com a sensação como se eu tivesse não dormido praticamente nada. Acordei com uma sensação de cansaço físico. Mas o dia da gente precisa acontecer, né? Tem as demandas que são habituais, que precisam serem realizadas. Mas eu sentia dentro do meu coração que se eu levasse as atividades da forma convencional, como eu venho levando todos os dias, eu iria ficar completamente esgotada bem antes do dia ter ser terminado de fato, né? E eu busquei ouvir o meu corpo, perceber dentro do meu coração, dentro da minha essência, dentro do meu ser corporificado, o que eu precisava naquele momento para conseguir dar cabo do resto do dia. E foi nessa busca pela escuta sincera que eu consegui encontrar espaço ao longo dos afazeres para repousar. Não era um repouso necessariamente de deitar no quarto, na cama e dormir, por exemplo, mas era um repouso de fixar os meus pés na terra sempre que era possível, de focar a minha atenção na respiração, ou me permitir simplesmente ficar com o olhar vago, olhando para o céu. Em algumas situações, em alguns momentos ao longo desse dia, que eu via que não iria ter aquele intervalozinho de tempo para poder fazer essas práticas de ancoragem, eu aproveitei para ir lavar as mãos, sentindo a água nas mãos, e ao mesmo tempo fazendo um processo de imaginação ativa, visualizando que as energias do estresse, do desconforto estavam saindo junto com o fluxo da água. E por mais mágico que possa parecer, é incrível como teve um resultado de depuração. Esse autorrespeito, esse momento de reconexão com o que o meu corpo estava pedindo, diante do que era possível. Claro que se eu tivesse de fato doente, com uma enxaqueca, ou com algo mais sério, o respeito real era não fazer nada. Deitar, tomar um remédio, se fosse algo incapacitante. Já teve momentos em que eu ia trabalhar mesmo com situações que eu diria que era incapacitante, que eu terminava forçando a barra por um excesso de responsabilidade com o externo e uma falta de responsabilidade com o interno. Mas agora eu já estou num outro momento da minha vida em que eu não ajo mais assim. A situação que eu falei foi uma situação em que não me incapacitava, mas eu sentia que eu estava drenada. E aí foi curioso que, fazendo essas pequenas micropausas, respeitando o meu próprio tempo, acolhendo-me na inteireza do momento presente, com coisas muito simples, eu consegui concluir o dia de uma forma muito leve. Honestamente falando, eu terminei o dia muito menos cansada do que eu comecei. E eu sinto que a chave está nisso, nas pequenas pausas mesmo, em respeitar o descanso. Muitas vezes, pessoas que têm essa ferida do necessitar de fazer as coisas para sentir que é digno, que é merecedor, tem uma tendência muito grande a não querer pausar. É como se a pausa, ela mostrasse que você não está sendo útil, de que você não vai ter o que oferecer para o mundo, e não oferecendo para o mundo o seu valor, ele fica diminuído. Então o descanso, ele vem associado com um não merecimento, quando na verdade descansar
pausar, relaxar, não é um luxo, é uma necessidade. É uma necessidade. E o valor da pessoa enquanto ser humano está em simplesmente ser humano. Não está no que você está fazendo necessariamente. Enquanto você está na pausa, enquanto você está descansando, você é digno de amor, digno de ser acolhido, de ser valorizado do mesmo jeito. Porque essas pausas, elas são os pequenos bálsamos para impulsionar o que é necessário ser feito quando se entra no modo fazer. Mas eu não falo isso para vocês ainda completamente bem resolvida nessa questão, não. Eu ainda me pego em alguns dias, quando estou na turbulência dos múltiplos pensamentos e não estou na minha lucidez plena, com uma sensação de desconforto ao pausar. Então isso acontece ainda comigo, bem menos do que acontecia. Mas sempre que vem a tomada de consciência, eu busco me lembrar da necessidade, da importância dessa pausa e de que o meu valor não está em estar fazendo algo, mas sim simplesmente por ser humano. Espero que esse áudio possa ressoar com o coração de vocês, possamos aprender a valorizar as micropausas, os momentos de descanso, simplesmente porque merecemos. Abraços, paz e luz.